Olá, eu sou Pablo de Mello Heredia, violonista, compositor e professor. Está começando o programa Melodias. Hoje eu estou aqui com a Maria Eduarda dos Santos, cantora e professora. Olá, Maria. Oi. Maria não é Duda? A gente sempre chama de Duda, né, Duda? Maria Eduarda Tanto é faz, Duda, né? é Maria, Duda ou Maria Eduarda. Não tem nada contra o Maria, então. Não. Pode ser também. Muito bem. Duda, então, para a gente começar do princípio, como é que foi a sua iniciação musical? Então, eu já gostava de música desde criança, né? Meu pai ouve muita música em casa, minha mãe também gosta muito de música, canta. E eu fui gostando de música assim desde cedo. Meu pai me dava brinquedos, aqueles microfones de brinquedo e tudo. E eu já gostava bastante, assim. Então ele já via isso e já estimulava de certa forma. Com que assim. idade mais ou menos isso? Eu tinha em torno dos meus 9 anos, assim, quando ele já começou a comprar CDs para mim, esses brinquedinhos assim de microfone, karaokê também a gente tinha em casa. E você já cantava naturalmente, assim, então? Já. Tinha aula de música na escola? Não tinha. Né? Há pouco não. tempo que é obrigatória a aula na escola, né, de música. Então você começou a cantar já com seus 9 anos, brincando, cantando em casa, acompanhando o CD. Isso. E quando é que começou o lado mais profissional? Como é que começaram as aulinhas de música? Então, o lado mais profissional foi quando eu comecei a cantar na igreja. Quando eu tinha uns 17 anos, 16, eu comecei a cantar na igreja. Então eu fui sentindo essa necessidade de estudar técnica vocal, até porque eu tinha essas coisas de cansaço vocal e tudo, né? Por conta de cantar sem esse conhecimento de técnica. Então eu fui buscar as aulas por isso, assim, para aprimorar a técnica, para facilitar ali na hora de cantar. E começou por aí, assim. Que nem eu quando canto rock pauleira. Eu canto lá no final de semana, canto com meu irmão na bateria, aí ele toca a bateria muito forte, o microfone não dá conta, aí eu canto 5 músicas e acabou. Porque daí o esforço tem que ser maior, né? E com as técnicas a gente facilita todo o processo, né? E quando foi que você decidiu ser profissional da música? Então, eu sempre tinha o sonho de cantar em lugares, né? Sempre em barzinho, eu sempre tive essa vontade, né? Então, quando eu tinha 19 anos, por ali, eu entrei na faculdade de psicologia e eu cursei psicologia até o 5º período. E ali eu já via que eu não me via trabalhando com isso. E já paralelo eu já cantava na igreja, já estava estudando música. Então ali eu tive uma dúvida assim de, putz, agora eu preciso escolher para onde eu vou. E aí eu tive que escolher, porque já não dava mais ali para continuar uma faculdade sem levar tão a sério. E foi onde eu tranquei e daí eu decidi mesmo ir de cabeça na música, estudar, daí fui para a faculdade de música. Bom, você é muito competente, tenho certeza que seria uma boa psicóloga também, mas que bom que você optou pela música, porque a gente pode escutar a sua bela voz sempre agora, né? Obrigada. Então você está na Universidade de Música, você está fazendo a universidade na Univale, é isso? Sim, eu vou terminar esse ano, tem algumas matérias que faltam terminar e também estou iniciando na pós de musicoterapia, também agora sábado que vem. E como é que está a sua carreira agora? Você está, principalmente por causa da pandemia, você está cantando mais à noite, não está cantando à noite, está dando mais aula, porque você é professora também. Como é que está a sua rotina profissional? Então, a minha rotina profissional, no momento, eu sigo dando aula, eu não estou me apresentando, né? Eu tenho alguns projetos com alguns amigos, alguns projetos musicais, mas que a gente não está podendo colocar em prática no momento agora com a situação de pandemia. Mas eu sigo dando aulas, então eu dou aula de canto e também trabalho com música na AMA Litoral, né, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista, onde eu comecei a trabalhar no final do ano passado, né? Então, no momento eu estou com esses 2 trabalhos e canto em casa, continuo estudando, sigo estudando o meu repertório, mas no momento não conseguindo me apresentar, né? Como Vamos voltar muitos um pouquinho músicos. na questão da AMA, como é que é as aulas para os autistas? Como é que é o processo lá, assim? Então, a gente trabalha numa equipe multi, né?
Então, a gente tem vários profissionais, tem a área da psicologia, da fono, educação física, entre outras áreas para o desenvolvimento da criança, né? Então, eu trabalho junto a esses profissionais, atendendo também as necessidades das crianças. Então, a gente estuda os casos em equipe e para agir daí junto, né, ali com eles. E especificamente da aula de música, quais são? Você trabalha mais o canto? São vários instrumentos, são vários instrumentos. Então, a gente utiliza de instrumentos de percussão, também o canto, o violão em alguns momentos também, são vários instrumentos para ajudar também no desenvolvimento da coordenação motora, da fala também, né? Porque daí com o canto a gente consegue também estar trabalhando isso, né? A estimulação ali da fala. Então, são várias possibilidades ali de trabalho. Que é importante para saber como é que funciona, qual que é a faixa etária dessas crianças? Então, a gente tem crianças de 5 anos até adolescente, assim. Tem várias faixas etárias. Dessa faixa etária de 5 anos até adolescência ali. Uhum. E que bom, um trabalho bem interessante, né? E quantas horas você trabalha lá? Eu trabalho no período da tarde lá. Então, eu trabalho da 1h30 às 5h30, de segunda a sexta. Ótimo. E, então, dando bastante aula, além dessas aulas, você dá aula de canto particular também? Dou aula de canto particular. E você trabalha em escola de música? Isso, trabalho na Escola de Música Harmonia, em Camboriú, aonde, inclusive, foi, né, onde eu comecei os meus estudos há muitos anos atrás. E gosto bastante de ir lá. Comecei como estudante da escola e depois nesse processo aí de estudar música, depois disso eu fui ser professora também de canto lá. Então é bem especial para mim estar trabalhando lá também. Legal. E como é que funciona a sua rotina de estudo? Você está sempre cantando para deixar suas pregas vocais em atividade? Como você canta todo dia? Como Sim, eu canto todo dia. De algumas maneiras meio esquisitas. Às vezes eu estou dirigindo, né? Não recomendo isso para ninguém. Mas eu estou às vezes dirigindo a bisa e eu vou prestando atenção no trânsito, claro, gente. Mas cantando junto, quando eu não tenho tempo. Isso é quando eu não tenho um tempo de parar e estudar. Mas eu estou sempre cantando de alguma maneira, né? A gente brincar de cantar no chuveiro, né? Mas é uma maneira de você estar cantando também dentro do chuveiro, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Mas eu tenho sim um momento que eu destino ali do meu dia, na parte da manhã geralmente, aonde eu pego o meu repertório, eu estudo e daí me acompanho junto, uso o violão para me acompanhar, para conseguir estudar as músicas, né? Então eu uso o instrumento mais para me ajudar a estudar o canto ou o teclado, né? Mas faço isso sim durante a semana. Não vou dizer que é todos os dias, eu não consigo estar estudando todos os dias, mas eu tiro um tempo para isso sim, durante a minha semana. Uhum. Bom, agora com a apresentação acaba ficando menos obrigatório, Isso, né? Ter que estar ensaiando sempre. Uhum. Mas acho que em breve vamos voltar a tocar, né? Tomara, né? Saudades. E você compõe música? Eu componho, eu comecei a compor no ano passado, então eu trabalho todos esses anos como cantora-intérprete, né? Então eu pego as obras, no caso, as que eu me identifico, geralmente com a letra, a harmonia, a melodia, e me identifico como intérprete, porque eu entro ali naquela história e aquilo me toma, assim. Então foi mais isso que eu fiz durante todos esses anos. Mas no ano passado surgiu essa vontade de começar a compor. Então eu fiz assim algumas músicas e agora estou nesse processo de compor também. O ano passado, por causa da pandemia? Não? Isso também, sim, muito tempo em casa, né? Então nesse ano você compôs quantas músicas? Eu compus 3 músicas, né? Eu compus algumas sozinha e outras também com meu parceiro Guilherme Natel. Então a gente compõe também juntos, né? Eu mando umas ideias para ele, ele também me manda, a gente vai fazendo juntos também. Ele sempre me ajuda com a parte ali mais da harmonia, né? Eu tenho, a minha criatividade funciona muito para escrever as letras e também as melodias. Eu consigo pensar bastante em melodias, mas na parte harmônica eu geralmente trabalho junto com alguém. Eu prefiro que alguém faça junto comigo. E falar em composição, quais são os seus compositores favoritos?
Muitos, muitos, muitos. Eu acho que, assim, no momento eu gosto bastante das cantoras de MPB. Joyce Moreno, eu gosto muito de Rosa Passos, Elis Regina também, que era intérprete, né? Mas gosto bastante, eu escuto bastante. São vários artistas, assim, agora a gente quer lembrar, não vem, né? Mas em casa a gente Tom Jobim entra nessa lista? Tom Jobim, nossa, eu amo, amo, amo. No ano passado, inclusive, eu e o Jonathan, né, um aluno lá da escola também, pianista, né, a gente estava fazendo uns ensaios para fazer um tributo a Tom Jobim e a gente pretende retomar os ensaios para que quando a gente possa se apresentar, a gente apresente também para o pessoal, porque eu gosto muito, muito mesmo de Tom Jobim, é algo que me pega bastante assim lá dentro. Gosto muito. Então você confere agora um videozinho falando sobre a vida de Tom Jobim. Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, como era conhecido, nasceu em 1927 no Rio de Janeiro, cidade esta que se tornaria também tema para suas músicas anos mais tarde. Tom Jobim foi compositor, cantor, maestro, arranjador, pianista, violonista e flautista. O compositor dizia-se pianista, porque era o piano que ele gostava de compor suas músicas. Tom Jobim chegou a estudar arquitetura, mas optou pela música, sua grande paixão. Começou a estudar piano aos 14 anos e teve uma formação erudita, influenciado por Villa-Lobos, Radamés Inátali e Guerra Peixe. Na juventude, tocou em bares e em casas noturnas de Copacabana. Em 1952, começou a trabalhar na gravadora Continental como arranjador e nesta mesma gravadora lançou sua primeira música, Faz uma Seresta, e Teresa da Praia, que teve um enorme sucesso. Tom fez parcerias importantes durante a sua carreira. Com o poeta Vinícius de Moraes, se deu em 1956, produzindo as canções para a peça Orfeu da Conceição. Com João Gilberto, em 1959, e seu nome foi ganhando espaço e notoriedade no cenário da música. Sua carreira internacional começa em 1962, no Festival de Bossa Nova, em Nova York. Nessa época, Tom Jobim já figurava entre os maiores compositores da música popular brasileira. A parceria Tom-Vinícius, em Garota de Ipanema, de 1963, rendeu a Tom, em 1964, o Grêmio de Música do Ano e o privilégio de estar, até hoje, entre as canções mais ouvidas e executadas do mundo. O brilhantismo de suas composições, que lembravam o Rio de Janeiro, sua terra natal, a natureza, o amor, as mulheres, aproximaram Tom Jobim a artistas brasileiros e estrangeiros que se alinhavam ao estilo bossa nova, como Elisete Cardoso, Elis Regina, Chico Buarque, Gal Costa, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, entre tantos outros. Os intérpretes de suas músicas foram muitos, as parcerias também. Algumas músicas de Tom e Vinícius são bastante conhecidas. Chega de Saudade, Eu Sei Que Vou Te Amar, Insensatez, Se Todos Fossem Iguais a Você, Garota de Ipanema. O Brasil ficou mais triste em 8 de dezembro de 1994. Morre o brasileiro Tom Jobim, um ícone da bossa nova, do samba, do jazz, um ícone da música popular brasileira. Duda, vamos voltar um pouco para a questão didática. Como funciona a aula de canto? Assim, para ser mais, claro, é uma coisa bastante abrangente, mas funciona descobrir a extensão vocal do aluno, trabalhar vocalize, trabalhar aquecimento, como uma aula de canto particular, como funciona? Então, a aula de canto é para o aluno realmente conhecer a sua voz, né? E as potencialidades da voz, porque a gente utiliza a voz no dia a dia falando, né? E falando é uma coisa, né? E cantando é uma coisa diferente. Então, assim, a aula serve para o aluno conhecer o seu instrumento, como você falou, né? Conhecer a extensão vocal, né? Aonde que ele pode estar cantando, qual é a extensão desse aluno,
repertório, quais são os gostos, né? E também tudo que a gente pode trabalhar em relação à técnica, né? Então eu recebo, por exemplo, muitos alunos que já cantam às vezes na igreja ou que cantam em outros ambientes e que vêm com algumas queixas, né? Eu tenho dificuldade às vezes na afinação, eu tenho dificuldade no ritmo, eu tenho dificuldade porque eu canto e eu fico cansado depois. Então cada aluno vem com uma demanda diferente, né? Tem pessoas que nunca cantaram, então aí a gente ensina ali mais a parte inicial, começa explicando sobre a voz, sobre o instrumento, porque para conhecer mesmo, né, o próprio instrumento. Porque quando você toca um violão ou um piano, né, o instrumento está ali externo a você, né? Mas a voz é uma coisa que está junto com a gente não consegue ver, a não ser com uma videolaringoscopia, né? Que dá para ver o instrumento. Mas é algo mais de sentir, então a gente... É mais fácil carregar o seu instrumento. Né? Oh, nossa, essa é a parte melhor. E a questão do aquecimento vocal, porque tem algumas escolas que defendem que o aquecimento vocal é muito importante e outras que dizem que isso não é tão importante assim. Você como professora, você acha que o aquecimento vocal é importante? Nossa, eu acho que uma das partes mais importantes é o aquecimento vocal, mas o aquecimento vocal feito de maneira correta também, porque hoje em dia a gente tem muito conteúdo na internet, por exemplo, então por isso que é interessante uma aula de canto, para você pelo menos aprender, né, ter um conhecimento para depois consumir esses outros conteúdos de internet. Porque tem muito tipo de aquecimento, aí quando a gente entra na parte do aquecimento, tem milhares de coisas, né? Então tem que ter um certo cuidado também na escolha dos aquecimentos, mas eu diria que é uma das partes mais importantes, porque a gente pensa assim, ó, uma pessoa que ela frequenta uma academia, né? Ela não vai chegar e fazer um exercício logo de cara, ela vai se alongar antes, ela vai fazer um aquecimento antes. E como na voz a gente lida com musculatura também, né? Tanto de prega vocal quanto do nosso corpo inteiro, então a gente também precisa aquecer, porque a gente está lidando também com musculatura. Então eu diria que é muito importante, mas feito da maneira correta, porque o aquecimento ele é para aquecer, né? Não para cansar mais ainda quem vai cantar, né? Então para você é fundamental. Fundamental, gente, aqueçam a voz e bebam água. E todo mundo pode cantar? Todo mundo pode cantar, né? Eu acho que é um direito de todas as pessoas e faz muito bem, né? Exceto em situações de... Eu já tive, por exemplo, muita ansiedade, né? Eu ainda lido com muita ansiedade, mas eu já tive momentos muito ruins. Então, por exemplo, a exposição era muito difícil. Então, às vezes, cantar é difícil nesse sentido, de se expor. Mas... faz um bem danado, assim, quando a pessoa está em casa, ela pega um repertório que ela gosta, ela canta. Então, acho que todo mundo tem esse direito, inclusive pode cantar, né? Porque parte do princípio de que você pode aprender outros instrumentos também. Uma pessoa que vai aprender um outro instrumento, ela nunca pegou um violão na mão, ela nunca tocou piano, né? Então, ela está pegando pela primeira vez, e a voz é a mesma coisa. Então, é possível, sim, aprender a cantar. Mas também é necessário, antes disso, desconstruir essa ideia de que é um dom e que só uma pessoa pode fazer isso, né? Então, às vezes se pensa, né? Isso eu acho um problema muito grave, achar que fazer música é um dom. Isso. Isso é uma coisa muito grave. Porque quando o aluno chega e diz assim, mas não sei se eu tenho um dom. Eu digo, não tem dom, cara. É só praticar, né? Estudar direitinho. Claro, tem pessoas que têm mais facilidades, né? Tem. Às vezes chega o aluno que realmente ele chega lá, ele já canta fino, né? Sim. E tem outros que precisam aprender a sentir como é o afinado, né? Sentir que né, o som cresce quando está afinado, né? Então, claro, tem mais facilidade, né? Uma criança, por exemplo, que foi mais estimulada para tocar um instrumento também, né? Bom, tem mais essa questão da lateralidade, consegue se desenvolver bem. Mas todo mundo pode, né? Eu sempre digo também para os meus alunos que todo mundo pode tocar violão, né? Isso, deve acontecer bastante também contigo, né? De ver essas situações, assim, é como tu falou aqui, né? Realmente, algumas pessoas têm algumas facilidades, né? Porque às vezes ouve música desde criança, isso de escutar desde cedo já vai criando uma percepção às vezes melhor. Isso a gente não pode negar, mas a facilidade existe para tudo na vida.
né? Assim como em outras profissões, vai ter gente que vai ter facilidade para construir casas ou, sei lá, trabalhar de vender alguma coisa e vai ter mais facilidade para isso na comunicação. Então, facilidade tem em todas as áreas, isso a gente não pode negar. Mas o dom, acho que tem que ser desconstruído, essa ideia de endeusamento, assim, de que só uma pessoa pode cantar, ela é iluminada, e só ela pode fazer aquilo. Isso até tem muitos filmes até, assim, que passam essa ideia também. Eu digo, isso não pode passar essa ideia. Por exemplo, Mozart era tão genial porque já com 3 anos de idade o pai dele já deu um pianinho para ele ir praticando, né? Naquele tempo precisava-se do compositor mais do que precisa hoje, porque não tinha como ligar uma caixa de som, né? Alguém preparava um evento, tinha que ir lá e compor. Então a preocupação do Leopold Mozart, o pai do Mozart, com seu filho, era de que ele tivesse uma profissão, né? Então desde pequenininho, desde os 3 anos, tocando sem parar, ele não podia deixar de ser genial, né? Sim. Claro, ele era genial, mas assim, foi uma criança realmente muito estimulada, né? Então isso é importante. E a questão de aula de canto para crianças pequenas, você trabalha também? Para crianças, eu trabalho com técnica vocal em torno dos 9 anos em diante. Eu nunca trabalhei com crianças mais novas que isso. Então, a idade que eu tenho mais experiência em trabalhar é de 9 anos para cima, assim. Fazem menos bagunça daí também? Ou fazem bagunça mesmo com 9 anos? Fazem bagunça, até adulto faz bagunça. Isso é verdade. Não é fácil ser professor, gente. E falando agora dos intérpretes. Que intérpretes que você se inspira? Eu gosto muito de Elis Regina. É uma das intérpretes, assim, que... Enfim, né? Eu gosto muito mesmo, assim. É uma inspiração para mim. Rosa Passos também é uma inspiração de interpretação, de técnica vocal, de estética vocal. São as estéticas vocais assim que eu gosto, sabe? Que eu escuto e me inspiro para aprender também, né? Entre outros, que agora não vou lembrar, mas tem muita coisa que eu escuto. E que mensagem você deixaria para os músicos que estão começando agora? Olha que responsabilidade! Então, a mensagem é: estude, esteja aberto, né, a aprender com várias pessoas. Então, assim, eu sinto que a minha trajetória na música foi de me abrir para aprender também com outros músicos, com outros contextos, né? Então, não é só uma faculdade que vai te dar tudo que tu precisa, né? Eu acho que vai muito mais além, são as experiências, né? Tocar com outras pessoas, frequentar festivais de música, enfim. Então, a dica que eu deixo, assim, é essa, né? Se abra para novas experiências, né? Não se fechar, né? Eu acho que o se fechar, ali não tem aprendizagem, quando a gente acha que só vai vir de uma fonte, né? O ensino. Então, é isso, é se abrir para novas possibilidades, né? Então, falando em músicos que estão começando agora, vamos assistir um vídeo da Sandra Marcon, sua aluna, cantando O Corcovado. Tinha um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente deste mundo, ao encontrar você eu conheci felicidade, meu amor.
bem a interpretação da Sandra, canta muito bem, né? Sim. Parabéns, professora, parabéns, Obrigada. Sandra. Maria Eduarda, quais são os planos para o futuro agora? Então, os meus planos são continuar estudando, né? Eu agora vou começar os estudos na musicoterapia, que é uma área que eu quero estudar também um pouco mais. E também os planos são gravar, né, as minhas composições, Pois é, isso continuar eu vou te interromper compondo. aqui. Deixa eu te interromper agora. E quem quer escutar a Maria Eduarda, vai aonde? No YouTube, Então, tá no Spotify, onde é que você está? Eu estou no Instagram. Ai, No Deus. Instagram. Travou Esqueci de aqui, perguntar o travou. Instagram. É. No meu Instagram. Mas eu posto bastante vídeos no Instagram, no canal do YouTube também, Maria Eduarda dos Santos. Então ali eu tenho também alguns vídeos, né? Então pode procurar ali ou no YouTube ou também em redes sociais, né? No Instagram ou Facebook. E essas composições já estão disponíveis lá? Ainda não, Ainda não? mas em breve. Então, continuando, planos para o futuro, depois que te interrompi. Mas é isso, assim, meus planos são esses, é continuar estudando, continuar trabalhando, né, na área de técnica vocal, compondo. Então, eu tenho muita vontade mesmo de continuar compondo e gravar o meu trabalho. Esse é um sonho, na verdade, que eu tenho, né? Então, os planos são esses. O resto, não sei. O resto é surpresa, né? A gente espera para ver o que vem. Espero, então, que seus planos sejam bem-sucedidos, que você toque bastante, cante bastante, trabalhe com musicoterapia, né? Sim. O trabalho de musicoterapia você já começou? Então, eu vou começar após, né? Uhum. Que daí eu vou iniciar agora nesse mês. Após ela tem a duração de 2 anos e vou começar a estudar agora. Muito bem. Onde é que é essa pós? Que eu Ela quero é fazer também. em Floripa, né? Uhum. Então, eu vou começar online, né? Por conta da situação. Então, ela vai ser online e quando pudermos, voltaremos presencial, né? No caso. Muito bem, Maria Eduarda, muito obrigado pela sua presença. Agora, eu e a Maria Eduarda vamos tocar a música, bom, eu vou tocar e ela vai cantar, a música Dindi, de Tom Jobim, nosso compositor da semana. Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Eu não sei, não sei. E o vento que fala das folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, Dindi,
esperei por você, din-din, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, din-din. Olha, din-din, fica, din-din, deixa, din-din, din-din. Eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchu, tchá. E é com essa belíssima estrofe da música popular brasileira que encerramos o programa de hoje. Gostou? Bela melodia, né? Adorei, nossa, meu Deus.